Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do professor Paulo Nogueira, nas práticas de anatomia sistêmica, onde nós iremos falar inicialmente sobre sistema urinário e também conhecido como sistema urogenital. Fazer uma prática aqui com vocês, nada muito longo, tentando mostrar todas as estruturas que compõem o sistema renal ou sistema urogenital. Dentre os órgãos que compõem o sistema renal ou urogenital, nós temos os dois rins, os dois ureteres, as bexigas femininas, a bexiga masculina. Num primeiro momento, teremos também associado o pênis, que daqui a pouco eu mostro para vocês numa outra imagem, e também a uretra feminina, claro, e a uretra masculina. Por isso que eu falei em pênis, porque independente ou não, no homem é somente um canal, por onde passa a urina, consequentemente por onde passa o espermatozoide. Na mulher existem diferenciações entre a vagina e a uretra, ok? Então vamos lá. Num primeiro momento, que eu mostro a vocês aqui, nós temos a estrutura que envolve o rim, né? Uma cápsula que envolve o rim, chamada de cápsula fibrosa. Vou retirar, seccionar, na verdade, num corte coronal para mostrar o interior dos rins. Então nós temos, inicialmente, como eu estava falando, nós temos inicialmente essa parte mais externa do rim, que nós chamaremos de córtex renal. Tudo que é córtex, consequentemente, é mais para a periferia, ok? Muito bem. Temos essas estruturas que estão em colorações mais escuras, em vermelho mais escuro, nós chamaremos ali de medula renal. Medula significa tudo que está dentro. Circundando essa medula, nós teremos a pirâmide renal. Importante que vocês conversem com o professor de vocês e pergunte ao mesmo se ele vai considerar a pirâmide renal como toda essa estrutura, tá? Ou se ele vai dividir. Pirâmide renal é o envoltório e a medula renal é a parte interna, onde nós teremos, tanto no córtex quanto na medula renal, a filtração glomerular. Nós sabemos, na verdade, a filtração renal, tá? Dentre outras estruturas, a estrutura anatomofuncional do rim são os néfrons. Os néfrons são formados pela cápsula de Bowman, pelos ductos contornados proximal, alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente, ducto contornado distal e ducto coletor. Só que isso a gente não consegue visualizar aqui na peça anatômica, tá? Então vamos nos deter às estruturas mais macroscópicas, tá? Muito bem. Saindo, né, desta medula renal, nós teremos, nesse iniciozinho aqui, na saída delas, o que nós chamamos de cálices menores. Esses cálices menores se unirão para formar aqui os cálices maiores. Esses cálices maiores se unem e, porventura, formam essa saídazinha aqui, ó, chamada de
pelve renal. E, consequentemente, a pelve renal ganha o nome de ureteres. Na verdade, eu falei ureteres porque são dois. É o ureter direito e o ureter esquerdo. Temos também presente no sistema renal a artéria renal, ou artérias renais, que estão adentrando no famoso hilo renal, que é a entrada e saída dos vasos. E nós temos aqui também a veia renal, que vai desembocar aqui, ó, na veia cava inferior. Sendo assim, pessoal, os ureteres direito e o ureter esquerdo, eles vão num sentido descendente até chegar à bexiga urinária. Essa bexiga, ela é uma bexiga masculina. Por quê? Porque aqui, ó, em roxo, nós temos a próstata. Na região posterior, se nós formos visualizar aqui, nós temos outras duas estruturas associadas, que são as vesículas seminais, onde nós teremos a produção do sêmen, e também a chegada aqui do ducto deferente, mas essas duas estruturas são do aparelho reprodutor e não do aparelho urinário, ok? O que nos importa neste primeiro momento são os ureteres direito e esquerdo que vão desembocar na bexiga. A bexiga, pessoal, ela é formada por três partes. Essa partezinha da frente é chamada de ápice da bexiga. Essa partezinha aqui do meio, deixa eu abrir para que vocês visualizem, é chamado, nesta regiãozinha aqui especificamente, corpo da bexiga. E lá dentro nós temos o fundo da bexiga. Não esqueçamos que nós temos aqui um ósteo chamado ósteo interno da uretra. O que é o ósteo interno da uretra? É o que vai ser controlado para que a urina saia da bexiga e ganhe, consequentemente, a uretra, neste caso, masculina. Ok? Agora, pessoal, eu peguei uma peça com um corte diferenciado. Na verdade, esse corte é um corte que nós chamamos de sagital mediano, onde nós podemos ver a bexiga e a uretra masculina, onde nós dividiremos essa uretra masculina em 3 porções, tá? Mas antes disso eu vou mostrar nesse corte sagital mediano as partes da bexiga. Então nós temos aqui na pontinha, né, o ápice da bexiga. Nesta regiãozinha aqui eu tenho o corpo da bexiga e na região mais posterior eu tenho o fundo da bexiga. Na outra peça eu mostrei para vocês o ósteo interno da uretra e, consequentemente, logo depois nós teremos a uretra. Só que a uretra masculina, ela vai ser dividida em 3 porções. Uretra, porção prostática, porque ela está passando por dentro da próstata. Uretra, porção membranácea, porque membranácea, porque aqui nós temos a musculatura do períneo. A uretra, porção esponjosa,
porque ela está associada ao corpo esponjoso do pênis. Dando continuidade, essa uretra, porção esponjosa, vai passar pela fossa navicular, passar pelo ósteo externo da uretra e meio externo. Como vocês podem visualizar, muito simples, muito tranquilo, facinho, onde vocês vão tirar 10 em sistema urinário ou sistema urogenital. Claro que não temos muito mais estruturas a serem visualizadas, porém a peça não permite que nós visualizemos, por exemplo, as papilas renais, também não nos permite visualizar com toda a sua formação os cálices menores e os cálices maiores. Mas dá para vocês terem uma noção de onde essas estruturas se encontram. Geralmente, nós professores de anatomia da disciplina prática, colocamos as marcações, que são os alfinetes, nas partes que são visíveis, é claro. Ok, pessoal? Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, que entre as pirâmides renais, nós vamos encontrar as colunas renais. Então, aparelho urinário ou urogenital masculino feito com sucesso. Agora a gente vai fazer o feminino, que segue o mesmo padrão no córtex, na pirâmide, nas colunas, nos cálices maiores, nos cálices menores, na pelve renal, mesma situação. Ureter direito e ureter esquerdo, porém, claro, o que vai se diferenciar vai ser somente a uretra, que na mulher eu não dividirei em partes, como a gente divide a uretra masculina. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, né, a parte feminina. 1 minuto. Retornando aqui, pessoal, essa é a bexiga feminina, que também será dividido em ápice, corpo e fundo da bexiga, onde os ureteres desembocarão na parte lateral direita e esquerda da bexiga. Ok? Esse aqui é a entrada do ureter. Essa peça que eu estou mostrando, ela também está num corte sagital mediano, onde neste corte divide o meu corpo em lateral direito e lateral esquerdo. E nós temos a bexiga feminina. A bexiga tem o seu, novamente, ápice, o seu corpo e o fundo da bexiga. Ósteo interno da uretra, uretra propriamente dita, que nós não dividimos, é só a uretra, e ósteo externo da uretra. E assim, de uma maneira simples, fácil e objetiva, lembrando a vocês, nem todas as estruturas são visíveis nessa peça, por isso que não foi passado a vocês, nós finalizamos aí o sistema urogenital ou urinário masculino e feminino. Não percam a próxima aula, onde nós faremos e falaremos sobre o aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino. Obrigado a todos. Deixem o likezinho aí, se inscrevam no canal, que teremos muito mais novidades pela frente.
Neste primeiro momento, pessoal, nós faremos as práticas em geral. E, num segundo momento, nós falaremos sobre a parte teórica de todos os sistemas. Conto com vocês e aguardo todos na próxima aula. Beijão!